Então a gente tem um contato com o corpo e com o falecido do começo ao fim, né? Então nesse período a gente vê de tudo, né? Então tipo assim, uma coisa que eu sempre falei desde quando eu entrei na funerária, que eu posso contar nos dedos de uma mão só quantas vezes eu cheguei em velórios de católico que tinha alguém rezando. Entendeu? Então remete àquilo que a gente falou agora, da importância da intercessão, né, pelas almas do purgatório, da importância de rezar pelaquela alma. Então, tipo assim, em 3 anos de experiência ali, pouquíssimas vezes eu vi católicos rezando. Entendeu? E isso é triste. Isso é triste porque, tipo assim, eu vou desmontar um velório, vamos supor, de uma igreja evangélica. Cara, tem 100 pessoas lá com a biblinha debaixo do braço e o culto pegando fogo em volta do caixão lá, e o pessoal rezando, orando e chorando. Eu chego nos católicos, tipo assim, não é generalizado, mas tipo assim, é triste de ver, porque tipo assim, eu sou católico. Eu vejo pessoas que se titulam católico, aí estão lá fora, estão fumando, estão conversando, dando risada, e o corpo abandonado. Entendeu? E essa questão é tipo assim, é uma questão que né, pela parte profissional não posso me meter, né, porque a gente tem o zelo profissional, né, tem a ética profissional, né? Então vamos supor, acontece muito, né? Passa pelas minhas mãos, passa pessoas que é ligada a macumba, passa pessoas ligadas à maçonaria, passa satanista, passa israelita, passa tudo. Como também passa padre, passa freira, passa criança. Então, tipo assim, a gente atende diversas crenças religiosas. E quando é um católico, a gente espera que seja, tipo assim, que tenha algo a mais naquilo ali, sabe? Porque a gente conhece, a gente entende o porquê, a gente entende as preocupações, né? Assim, eu costumo, né, na hora que eu estou indo buscar a família, quando a família está vindo até mim, né? Eu rezo, né, pela divina providência, porque eu dependo daquilo ali também, né? Eu dependo do atendimento como um todo, mas eu também rezo para que, dependendo do que aconteceu, aquela alma onde estiver, eu rezo alguma coisa por ela, aquela alma, Aham. entendeu? Daquele corpo e por todos que passaram na funerária naquele dia, vamos supor, né? Então, assim, a gente já viu, tipo assim, pai enterrando filho desolado, mãe enterrando filho desolado, mãe enterrando filho vítima de suicídio, né? Mães enterrando filho vítima de overdose, mães enterrando filho com influência de tráfico, né? Assassinado pela polícia. E tipo assim, coisas até mais bizarras, vamos supor assim, pessoas que com a vida feita, 60 e poucos anos, mudou de sexo, com filhos adultos. Então, tipo assim, a gente vê a degradação, tipo assim, viva, assim, ali na tua frente. Tipo assim, aí você vê famílias destruídas, famílias desestruturadas, né, famílias brigadas, que tipo assim, tem gente que vai lá, tipo assim, tem que fazer o velório, o sepultamento, tudo correndo, porque tal parente não pode saber que está fazendo isso, só vai ficar sabendo que morreu lá depois, porque tem briga de família, briga de herança, Briga briga de não sei o quê. dinheiro. Então, tipo assim, se você olha pelo lado espiritual da coisa, você fica abismado com certas coisas. E tipo assim, agora nem tanto. No começo, tipo assim, algumas coisas afetavam mais, sabe? Mas agora é mais tranquilo, né? Agora eu já aprendi a discernir as coisas. E tipo assim, quando eu entrei também, eu tinha muito medo do que eu pudesse ver, né? Mas São José é tão bom também que em questão de preparação, em questão de ver o corpo ali, que muita gente pergunta, meu Deus, vocês vê o corpo aberto, vê não sei o que e tal. Eu falei, não, a gente vê. Mas tipo assim, parece que eu sempre trabalhei com isso. Né, que a gente comentou no Fica começo, né, que eu não tranquilo. podia ver sangue, que eu dava uma tontura, ficava meio grogue e Até costurar a tal, cabeça já costurou. né? Então, tipo assim, então a gente vê galera destrinchada de todo jeito, né? Tipo assim, vira rotina, mas a gente também sabe que aquele corpo, por mais acabado que esteja no sentido assim, né, mais judiado, é, pertencia a uma alma. E E essa alma tem está em algum alguma lugar, entendeu? experiência específica que te marcou espiritualmente, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, algo mais sobrenatural, assim, nessa... Tem. Tem assim, ó, o que acontece? Eu atendi uma família, né, nessa questão assim também. Chegou para mim uma pessoa
que eu não sabia como tratar, porque no sentido assim, para mim era um homem, mas o nome era de mulher, entendeu? Assim, nesse sentido, assim, claro, a gente tem o maior respeito com todo mundo que passa por lá, entendeu? E era uma pessoa, né, pessoa transgênero lá e tal, né, e eu pergunto, que a gente pergunta, né, qual que é a religião da pessoa, né, porque aí, por questão de paramentos, né, paramentos é aquele que vai de enfeite da capela, vamos supor, católico vai um Cristo, vai velas, né, quando a pessoa é evangélica vai só uma Bíblia, né, porque não quer que tenha um Cristo, não tenha velas, e a pessoa falou, perguntar, qual que é a religião da família? Eu falei, a gente é Umbanda católico. Eu falei, como assim? Aí, tipo assim, porque tem, né? Geralmente, né? Nessas religiões assim, eles meio que dão uma misturada em tudo, né? Então ele falou, não, tudo bem, né? Eu falei, então, qual o paramento que vocês vão querer, né? Ele falou, não, vai ser tal. E aí depois eu conversando com o rapaz, né, que foi fazer a remoção do corpo, o corpo foi removido no terreiro mesmo, sabe? Tinha falecido num terreiro de Umbanda. E, tipo assim, no momento que eu tava atendendo aquela família, tipo assim, eu tava de boa. Só foi começar a atender a família, começou a me atacar uma dor de cabeça muito forte. E a pessoa que foi buscar o corpo também sentiu a mesma coisa, sentiu a mesma dor de cabeça, entendeu? E a gente sentiu que aquilo ali, tipo assim, era algo espiritual, não é para as pessoas que estavam ali. Tipo assim, ela pela carga de tudo que está envolvido, entendeu? Porque, tipo assim, essa questão do mundo espiritual é muito, muito louco, assim, vamos dizer assim, porque se você tá um pouco mais, assim, mais firme na sua fé, tal, você começa a sentir algumas coisas, tá? Tipo assim, eu não sou uma pessoa sensitiva, não, viu? É um caso, uma coisa ou outra que acontece. Mas, tipo assim, a gente percebe certas coisas, sabe? E também já teve vezes, tipo assim, de a gente buscar o corpo parecido, a pessoa no hospital, o corpo falecido, a pessoa parecia que estava sorrindo. Caramba. Entendeu? A pessoa parecia que estava sorrindo, tipo assim, morreu em paz. Uhum. Sabe? Que tipo assim, eu não sei explicar direito os mistérios que acontecem, né? Mas tipo assim, né, pessoas que trabalham há mais tempo na funerária e tal, né, tem aqueles vários mitos e coisas, né? Diz que quando a pessoa sofre mais para morrer, tipo assim, o corpo fica mais rígido e tal. E uma dessas senhorinhas, assim, que passou pela gente lá, tipo assim, que tava com um aspecto tranquilo, um aspecto sereno, parecia que tava até sorrindo, o corpo molinho, tipo assim, não tava aquela coisa gelada, aquela coisa, parecia uma pessoa realmente dormindo, descansando, sabe? E, tipo assim, já passou pessoas tipo assim, que a gente se identifica, né? Vamos supor, já passou gente parecido com familiares nossos, né? Já passou gente lá que a gente, na hora de vestir, a pessoa era ministra da Eucaristia, então a gente colocou o jaleco, né? Com o embleminha do Sagrado Coração do lado, né? Pessoas com a própria fita do Sagrado Coração, né? Já passou, né, várias senhorinhas católicas com camiseta de grupo, que vai com o tercinho na mão. Então, tipo assim, tem coisas assim que a gente pega, né, tipo assim, eu vou lá não é uma coisa grandiosa assim, no tipo de uma experiência muito sobrenatural. Mas, tipo assim, você pegar uma pessoa no hospital, né, toda debilitada, às vezes está só de fralda, né, tá com todos aqueles empecilhos que acontecem, e depois você, né, preparar todo o corpo, deixar bonitinho, deixar bem vestido, deixar bem arrumadinho. Dá toda uma dignidade. Dá né? dignidade pro corpo, você entregar para a família e falar assim, nossa, ela tá linda. Nossa, ele tá lindo. Nossa, vocês fizeram um ótimo trabalho. Nossa, meu pai e minha mãe ia ficar muito feliz com o que vocês fizeram aqui. Nossa, a gente está muito feliz. Né? Porque, tipo assim, essa aqui está sendo a última impressão que a gente está tendo. O jeito que ele queria, o jeito que ela gostava, tal. Né? Então, isso para mim, se você olha pela questão espiritual, é muito gratificante. Mas também tem alguns pontos negativos. Que, tipo assim, já aconteceu, tipo, de 2 vezes, de eu ir fazer o sepultamento e antes do sepultamento ter a missa de corpo presente. Eu falei, opa, nunca vi, né? Vou ver. E falei assim, nossa, agora o padre vai, né? Vai pedir pra galera rezar pela alma e tudo e tal, né? Pá. Aí o padre começava a falar umas coisas assim muito supérfluas, sabe? Muito assim. Eu falei, poxa, que triste, né? Tipo assim, não vamos pensar, só vamos pensar nas coisas boas, ele tá num lugar melhor, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E tipo assim, a gente que tem a vivência de igreja, tipo assim, os padres realmente sérios, a gente não pode, infelizmente os padres também, a gente não pode dar essa certeza para a família.
assim, não, fica tranquila, tá num lugar melhor, tal. Eu falei assim, não, olha, né, ele fez muita coisa boa, tudo, mas a gente não pode deixar de rezar por aquela alma. Porque aquela alma pode estar no purgatório. Entendeu? Então já aconteceu 2 vezes assim de exéquias ali, de missa de corpo presente, que o que eu escutei do padre, eu falei, meu Jesus, que pena. Que pena, porque tipo assim, não é nada aquilo que a igreja pede. Entendeu? E eu vi isso da boca de um sacerdote e eu ali, na minha profissão, não posso fazer nada, tenho que ficar bem quietinho na minha, esperar fazer o sepultamento, pegar minhas coisinhas e ir embora. Entendeu? Só que aí aquilo ali a gente fica refletindo depois, né? Então, tipo assim, são coisas que marcam. Coisas que marcam, assim, nesse sentido de faltou um zelo naquela questão. E coisas assim, é que você vê muito jovens que se suicidam. Muitos jovens que se suicidam. Jovens que pulam de algum lugar. Jovens que se enforcam dentro do quarto. Jovens que injetam droga até não aguenta mais, morre de overdose. Então, tipo assim, jovem mesmo, de menor, 18, 19 anos. Tem muito que já passou pela gente lá, muito homossexual também que se mata. Então, tipo assim, é uma realidade jovem. É a realidade do que a gente vê os jovens fazendo. Tipo assim, a gente convive com jovens e a gente vê, tipo assim, no meu serviço eu vejo esses mesmos jovens, entendeu? Então, tipo assim, aqui falando para jovens, essas coisas acontecem. Eles estão expostos a isso. Então, tipo assim, então se não tivesse acompanhamento, se você não tivesse engajamento num grupo, se você não tiver engajado na igreja, tipo assim, o mundo tá aí, cara. O mundo tá aí para te oferecer um monte de coisa. E esse monte de coisa, tipo assim, tipo assim, as coisas que o mundo te oferece pode te edificar de um certo sentido, assim, algo profissional, algo até mesmo às vezes num relacionamento superficial, mas tipo assim, você sempre vai estar incompleto. Sempre você, tipo assim, porque o homem ele foi criado para Deus, assim, para buscar a Deus. Então, enquanto essa ânsia de buscar a Deus vai acompanhar o homem até o final da sua vida. E nesse meio período ele vai caçando outra coisa. Então, os jovens, né, vai caçando outra coisa. Nessa busca, né, ali de algo, né, de uma liberdade que se torna uma libertinagem, né, que eles acabam refém do pecado, né? E o pecado a gente acha que é libertador, nossa, é maravilhoso o pecado, né? É muito bom pecar. Porém, logo depois você se encontra num vazio, né? Quando passa ali, você se encontra cada vez mais se afundando na lama. Tem um padre que fala, né? Toda vez que você peca, parece que você está patinando na lama ali, ó. Você vai tentando sair, não vai saindo e cada vez mais se sujando mais e você fica cada vez mais vazio. Então a gente vê hoje muitos jovens nessa busca de algo, de algo que eles não conseguem encontrar nada, eles não conseguem encontrar felicidade e razão em nada, porque a verdade, a nossa vida foi feita para buscar a Deus, né? A vida foi feita em busca da verdade, a verdade é Deus. Então, assim, quando eles querem buscar algo fora disso, eles acabam numa frustração que levam eles a caminhos muito ruins, né? A caminhos errados, tanto ceifando a própria vida ou acabando se envolvendo em algo que por tabela a vida é tirada, nisso, né? E nunca consegue encontrar uma verdadeira felicidade. Vive num vazio assim absurdo, né? Então acaba tentando preencher esse vazio com bebida, com drogas, com vários outros tipos de vícios, né? Hoje a gente vê muito a questão da pornografia, né? É uma coisa assim que todo mundo fala, nossa, a sexualidade no geral, exatamente exposta. E isso vai... O sexo foi denegrido de uma forma, algo então, que deveria ser belo para o casamento, para o matrimônio. A gente falava lá, né, que o sexo entre um casal, ele é tão sagrado que ele pode ser feito em cima do altar. E as pessoas, quando a gente fala isso, eles já pensam, meu Deus, mas é porque ele foi tão denegrido, tipo, foi tão manchado que quando a gente fala em ato conjugal ou um sexo ou qualquer coisa assim... Padre Léo que falava isso. Já traz uma imagem de sujeira, né? Sendo de algo que é uma pecaminoso. coisa limpa. Tem no livro de Santa Teresinha, fala que quando os pais de Santa Teresinha eles tinham relação sexual, os anjos rodeavam a cama dele. Então, sempre imagina como isso é sagrado, como é lindo, né? Então, aquele momento ali é um ato que o homem e a mulher eles estão sendo co-criadores,
né? Eles estão participando da criação de Deus. Olha e a que coisa cama é o magnífica. altar do sacramento do Exatamente. matrimônio, né? A cama do casal. Então, E tudo isso, toda essa relação ajuda a gente na criação dos nossos próprios filhos, né? Porque, tipo assim, a gente vendo todo esse ambiente, entendendo toda essa questão, a gente começa também a entender por onde a gente vai caminhar para poder criar os nossos filhos, né? Que você entender que a vida, ela realmente é um brevíssimo segundo, né? Tipo assim, ela pode acabar a qualquer momento. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, né? Gostou, né? Episódio maravilhoso desse, não tem como não gostar. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência, e se você quer nos ajudar, quer contribuir para essa obra de evangelização, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, postando cortes, postando stories. Tijolo Podcast é o nosso @. No YouTube aqui onde você nos assiste, segue a gente, ative o sininho aí para quando sair um episódio novo, você possa estar recebendo a notificação. E agora também a gente está no TikTok, então lá a gente também posta os nossos cortes. Então segue a gente lá, Tijolo Podcast. valeu! Tamo junto.